Olá, meus amores! Estou morrendo de saudade de vocês. Eu sou a professora Gisele, do terceiro ano, e aí nós vamos falar um pouquinho agora de redação, certo? A gente pode observar, a gente pode lembrar que nos meses passados, alguns dias aí atrás, nós falamos muito sobre relato pessoal, nós falamos de entrevista, e aí você pode observar que tudo isso daí está relacionado a quê? Ao seu dia a dia, né? Está relacionado à sua fala, suas lembranças. E aí hoje nós vamos falar sobre diário, né? O diário que é algo pessoal, que é algo que você vai falar um pouquinho sobre um acontecimento, né? E que aí no primeiro slide, na primeira imagem, a gente pode observar que o diário é escrito a partir de um ponto de vista pessoal, numa linguagem informal. Informal por quê? Porque é aquela fala que nós vamos falar como assim, uma coisa mais cotidiana, né? É algo que nós vamos falar para as pessoas mais próximas. E um diário é aquilo que você vai falar para deixar lá guardado para você. O diário, como aí diz, ele é confidente. É você que vai escrever, ninguém mais vai ver isso, né? Mas aí a gente tem que lembrar sempre que nesse diário a gente tem que colocar a data. Né? Você começa como? Você vai botar querido diário, né? Então a gente vai ver algumas características desse diário. Aí, na segunda imagem, a gente pode observar algumas características desse diário. O diário ele pode ser real, né? Mas pode ser fictício, ou seja, você pode imaginar, você pode criar alguma coisa. Pode conter ou não assinatura. Se você quiser colocar no final seu nome, ótimo, se não, não tem problema. Apresenta a sinceridade de quem está escrevendo. É verdade. Você vai contar o que aconteceu com você. Aquilo que aconteceu, você não está inventando aquilo dali, né? É algo sincero. É outra. As páginas apresentam a data. Na hora que você está escrevendo uma página do seu diário, você coloca logo a data. Por exemplo, hoje você coloca, hoje, dia 6 de abril. Você coloca lá, hoje, dia 20 de abril. Aconteceu isso, isso, isso. Então, você vai lembrar que no diário você vai escrever as coisas numa ordem do acontecimento, certo? Você vai observar o que foi aconteceu logo, o que foi aconteceu primeiro, né? Então, você vai observar a sequência para você colocar tudo direitinho. E aí, esse diário, ele tem uma linguagem bem simples, cotidiana, como eu falei, uma linguagem informal. E aí, no livro de vocês, na página 29, vocês já tiveram a oportunidade de fazer a leitura. É uma página do diário da Serafina, né? Ela conta um pouquinho que ela ganhou um diário, mas que ela não queria escrever nada nele. Mas aí chega um dia que ela olhou para o diário e resolveu escrever, né? Então é isso que acontece muitas vezes com várias pessoas. Não quer escrever um diário, mas aí vai, com o passar do tempo, acaba escrevendo. E aí, você já leu essa página do Diário da Serafina, mas você pode voltar a ler, porque é maravilhosa a leitura. E você vai observar, na última imagem aí, que nós temos uma página do diário também. Na página 31 do seu livro de produção de texto, Marcha Criança, você vai ver o diário de Zusa, né? Esse diário de Zusa, ele vai falar um pouquinho sobre a rua dele, né? O que aconteceu na rua, sobre um colega, então ele vai expor um pouquinho do que aconteceu com ele, tá? É uma página do diário dele, também muito legal, que é a partir dessa página que você vai fazer as suas atividades, tá bom? Tem aí atividade para você fazer nesse livro, no livro de produção de texto, de Marcha Criança, que você vai fazer de acordo com essa produção dele aí, o Diário de Zusa, ok? Combinado? Lembrando que leitura é algo que você tem que fazer em silêncio, com calma, tá bom? Porque se a gente fizer com aquela pressa, com aquela coisa mais agoniada, você não vai entender nada, tá bom? Então, vamos fazer com calma, que vocês têm tempo para isso, tá bom? Então, vamos agora, meus amores, com a ortografia, tá? Ortografia, que é o livro de caligrafia do Marcha Criança, que você tem esse livro. E aí, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o R e o RR
e o R entre as vogais. Vocês já fizeram algumas atividades de R e RR, ok? Mas eu vou explicar um pouquinho sobre eles. O R, quando começa uma palavra, né, ele tem aquele som mais forte. Você pode observar. Por exemplo, quando você fala Renata, quando você fala rua, quando você fala Rodrigo, quando você fala repolho, rio, né? Esse R no início da palavra, ele vem mais forte, né? E você tem que lembrar que quando eu falo Rodrigo, quando eu falo Ricardo, quando eu falo Renata, são nome de pessoas. E que essas pessoas têm que ter o R maiúsculo, certo? Não esqueça disso jamais. Quando a gente tem o R no meio das palavras, aí na segunda imagem que a gente pode observar, você vai ver que ele vai ficar mais fraco. Então, a gente tem que colocar 2 R's para ele ficar bem forte, tá bom? Como, por exemplo, aí a gente pode observar na imagem a palavra carro, a palavra jarra, a palavra barraca, a palavra beterraba, a palavra carinho, carrinho, tá? Então, assim, essas palavras a gente põe os 2 R's para ela ficar mais forte, tá? Para a palavra ter uma entonação melhor. E aí nós temos também o R quando aparece entre as vogais, tá? Esse R entre as vogais, ele já é mais fraco, ele já é mais fraquinho, já não aparece tanto, né? Então a gente tem alguns exemplos aí como arara, como coroa e urubu, né? Esse R aí, eles estão mais fracos. Por quê? Porque eles estão entre 2 vogais. E na outra imagem, eu coloquei aí várias palavras para a gente completar, né? Para você completar com o quê? Com um RR e com um R só, tá bom? Então, assim, você vai fazer a leitura dessas palavras, você vai completar com o RR e o R, e na atividade que eu propus para vocês, vocês vão escrever essas palavras no caderno de caligrafia, direitinho, com a letra organizada, com a letra bem bonita, porque você não precisa pressa, de jeito maneira. E aí você vai ver que essas palavras têm uma entonação diferente, tá bom? Por exemplo, aí, nessa imagem, você pode observar aí, serrote. Você vai botar o quê? 2 R's, tá? Já na palavra rádio, você vai colocar um R. E é no início da palavra, tá bom? Então, você vai colocar esse R e esse 2R nessas palavras e vai aí na atividade de casa, você vai pegar seu caderninho de caligrafia e vai escrever todas essas palavras, tá bom? Diferenciando cada uma. Ok. E aí nós temos várias palavras aí também, tá bom? Que eu coloquei para vocês. Nós temos, eu vou falar só algumas, tá bom? Porque vocês vão ler direitinho, vocês vão escrever bem bonito, tá bom? Nós temos aí só mais uma que eu vou dizer, corrida. Aí você vai lembrar, meu Deus, corrida é com 2 R's ou é com R, né? Então você lê a palavrinha direitinho e aí coloca, corrida você coloca com 2 R's. Pois pronto. E aí, por último, eu coloquei para vocês aí na última imagem algumas frases, tá bom? Frases com um R, frases com 2 R's e frases com R entre as vogais. Nós temos aí, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Olha aí, Roma, o R no início, né? Rato, o R também no início. E Roma, você pode observar que eu coloquei com R maiúsculo. Por que será? Vamos pensar um pouquinho. Segunda, o carro passou muito rápido. Olha aí, carro já tem 2 R's, tá bom? E rápido já vai ter um R. 3, Rita comeu arroz com cenoura no almoço. Olha aí, arroz. 2 R's, cenoura tem um R, tá? Arroz, como eu falei, 2 R's. Então, você vai fazer a leitura e vai observar essas diferenças. Quarta frase, o brinquedo é muito caro. Olha aí. 5, a rua está tranquila, tá? Então, aí, essas frases também vocês vão transcrever no seu caderno de caligrafia, tá bom? Faz direitinho, organizado, com a letra bem caprichada, porque
Letra ruim não dá certo no caderno de caligrafia, né? Não é verdade, meus amores? Então, ok. Tem tarefa também no livro, tá bom? No livro também tem atividade. E no mais é isso, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem em casa, por favor, e até mais.